Turma, pois bem, só para finalizar então esta aula, visto que acabou dando um probleminha aqui para mim, infelizmente, novamente, acabou caindo no finalzinho da nossa aula. Então, o que eu estava falando? Sobre as recomendações para prescrição. Então, os benefícios fisiológicos do treinamento de força, e aí o idoso ele vai fazer aquela série de exercícios, né, claro, pré-estipulados, individualizados, respeitando as particularidades e especificidades desse idoso, ganho de força, aumento de massa muscular, aumento da densidade mineral óssea, que é fundamental, né, importante, melhora na aparência, controle de peso, perda de gordura, e dependendo do treinamento, até ganho da flexibilidade. Os exercícios devem ser prescritos de acordo com a gravidade da osteoporose, da existência de outros problemas de saúde e da condição física do paciente, sempre respeitando as contraindicações e também sempre com auxílio da equipe de profissionais da saúde. Então, os médicos, fisioterapeutas, professores de educação física e nutricionista que acompanham esse paciente. Dentro das atividades contraindicadas, isso podem incluir aí alguns movimentos explosivos e de alto impacto, tá? Para o sistema musculoesquelético, às vezes como correr e como saltar, mas também faço a ressalva que exercícios de impacto são bons e são importantes para pacientes com osteoporose, porque isso vai estimular esse osso quanto à produção dos osteoblastos ali, tá certo? Mas aí vai depender dessa questão desses exercícios de impacto, tá? Claro, entendendo ali o que seu paciente está apresentando. É uma osteoporose mais grave? É um quadro de osteopenia? É uma osteoporose leve? Como que essa osteoporose ela está? Qual é o nível que ela está? Porque isso tem como a gente fazer uma prescrição mais adequada. Um exercício mais leve ou um exercício de impacto, tá? E aí a gente pode pensar, por exemplo, em exercícios de torção da coluna também, é importante a gente gerar evitar isso, excessivo exercício de flexão de coluna de forma excessiva também, acabam sendo perigosos para esses pacientes com osteoporose, em especial aqueles pacientes com osteoporose grave, porque isso pode ter um risco de fratura dessa coluna, certo? Então, é sempre importante ter o bom senso e fazer uma boa avaliação clínica desse paciente para entender aquilo que eu posso ou não posso fazer com este paciente, tá? Algumas considerações finais acerca da osteoporose. Então, essa osteoporose, ela acaba refletindo muito no acúmulo inadequado de massa óssea durante o processo de crescimento e também de maturidade, ou a perda excessiva, ou ambos, né? Não há nenhuma medida efetiva para se reconstruir o nosso esqueleto, né? Então, a prevenção ela vem como uma estratégia primordial ali para a gente evitar com que a osteoporose ela cometa o nosso corpo. É, é, por conta das fraturas que vão ocorrendo no meu paciente, isso pode ser, por exemplo, uma fratura espontânea que pode ocorrer nele, ele acaba caindo ou as quedas acabam levando essa fratura, né? Então é interessante a gente pensar que no que a gente pode evitar para que esse paciente tenha essa queda, né? Para que esse paciente ele tenha essa fratura, principalmente a fratura. A queda ela acaba podendo acontecer, a gente não vai ter o controle disso, mas a fratura ela pode ser evitada. E aí entra uma série de coisas que a gente pode fazer daquilo que a gente viu sobre aquelas adaptações que a gente pode fazer no ambiente que o meu paciente ele reside, né? E até mesmo com o próprio paciente. Por exemplo, eu posso utilizar calçado, né, um calçado de sola de borracha, procurar um melhor apoio do dispositivo auxiliar de deambulação do meu paciente, né? Tomar algum cuidado com o piso, com calçados escorregadios, evitar o uso de meias, também as barras de apoio, tapete de borracha no banheiro. A gente também pode evitar tapetes e também outros objetos que acabam proporcionando tropeço para esse paciente. Enfim, eu tenho que melhorar as condições para esse idoso. E se eu melhorar as condições do ambiente desse idoso, que esse idoso vive, seja numa instituição de longa permanência, ou seja na própria casa dele, seja no familiar, isso vai fazer com que essa queda seja evitada. E se eu evito a queda, por consequência, eu evito também essa fratura. Além disso, galera, eu sei que o jovem ele gosta bastante, né? Porém, para qualquer idade, a gente tem que tentar evitar o fumo, o álcool. Então, deve ser coisas que
se não consumidas, vai ser melhor ainda, mas quando consumidas, se sejam consumidas com moderação, porque isso vai agravar e vai ser um fator de risco aí para a osteoporose. Atividade física, ingestão adequada de cálcio também é fundamental, né? Na peri e também na pós-menopausa, a gente tem que pensar se há histórico de familiar, a gente tem que pensar para que esse paciente faça o controle anual com a densitometria óssea, certo? Então, se eu tenho histórico de família, familiar ali, histórico genético de pessoas com osteoporose, eu tenho que fazer a densitometria óssea. Mulheres pós-menopausa, pré-menopausa, fazer a densitometria óssea para eu ter esse acompanhamento, para eu conseguir prevenir isso, né? E eventualmente também, quando possível, ter essa reposição hormonal. E para o idoso, principalmente trabalhar com suplementação de cálcio e também vitamina D, porque esse idoso ele tem esse déficit corporal, isso pode aumentar essa propensão ou piorar essa osteoporose, e é isso que a gente não quer, né? Porque a fisioterapia é incrível como método de intervenção, mas infelizmente a gente não consegue levar à cura, né? E aí, infelizmente, quando a gente não consegue levar à cura deste paciente, com o passar do tempo isso vai se progredindo, e a gente vai só acompanhando esse paciente até chegar um momento que a gente não vai conseguir mais um prognóstico bom, efetivo com esse paciente, infelizmente. Então, o que a gente pode fazer como profissional da área da saúde, como fisioterapeuta, é fazer um apanhado desses pacientes e prevenir. Se eu não conseguir prevenir, então eu trato esse paciente da melhor forma possível, e aí a gente cai na aula de iatrogenia, porém, turma, recomendando esse paciente, trabalhando com educação e saúde, trabalhando com uma equipe multidisciplinar, sempre conversando a mesma língua para fazer com que esse paciente não sofra ainda mais em decorrência dos malefícios da osteoporose. Tá certo? Então, estou à disposição, finalizo minha aula aqui, tá certo? E qualquer dúvida, a gente vai conversando, vocês podem tirar as dúvidas comigo. Tá bom, turma? Obrigado, viu?